tudo bom com vocês? Bom, ainda não podemos estar nos vendo pessoalmente para nos abraçar, para ficar juntinho e para contar histórias e conversar pessoalmente. Mas Deus ainda mandou essa ferramenta, o YouTube, para que a gente pudesse conversar e também para vocês aprenderem um pouquinho mais das nossas histórias. Eu sou a professora Priscila, todo mundo me chama de professora Pri. Temos também a professora Aldinete e a professora Lídia. Somos da Igreja Presbiteriana do Estoril. E vim hoje contar mais uma historinha para vocês. Bom, primeiro eu quero contar para vocês que a nossa aula de hoje, ela tá muito legal. Eu espero que vocês fiquem e assistam tudo. Pede pra mamãe fazer um comentáriozinho no vídeo falando se vocês gostaram ou não da aula. E deixe o seu like e escreva no comentário, tá? Que é muito importante para nós e sabemos como que vocês estão achando das nossas aulas. Bom, vamos para a aula de hoje. A nossa aula de hoje, ela está na Bíblia, como todas as aulas, e ela se encontra no livro de Esther. Então, nossa aula de hoje, ela está na Bíblia e no livro de Esther. Nós vamos falar, antes de começar a aula, vamos orar, como sempre fazemos. Então, eu quero que vocês em casa estejam orando para que essa doença vá embora, que essa vacina venha e que a gente possa voltar a nos encontrar na igreja, além de todos os pedidos que vocês já fazem diariamente, tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigada, Senhor, por mais um dia. Abençoe, Senhor, a cada criança que está assistindo essa aula hoje. Esteja também, Senhor, abençoando a família de cada um. Esteja, Senhor, suprindo todas as necessidades. Esteja em especial, Senhor, fazendo com que essa vacina chegue logo e que nós possamos, Senhor, voltar à tua casa para te louvar, Senhor. As crianças voltem para te louvar e engrandecer. E que tudo que façamos seja sempre para te louvar. Esteja com esses processos da vacina, que ela saia logo e que nós logo possamos estar imune a essa doença, Senhor. Nos livre, Senhor, dessa doença. Nos livre, Senhor, de qualquer enfermidade. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Aumente nossa fé em Ti. Em nome de Jesus, amém. Hoje, criança, quem vai contar essa história não é a professora Pri. É outro personagem que eu vou ali chamar e eu já volto, tá bom? Você espera um pouquinho? Olá, crianças, tudo bom com vocês? Bom, o meu nome é Esther. Eu vou contar a minha história pra vocês. Bom, meus pais morreram e eu morava com meu tio. O nome do meu tio era Mordecai. Um dia, foi um mensageiro do rei. Ele foi lá na casa do meu tio falar que todas as moças do reino tinham que ir pra festa, porque o rei ia escolher uma rainha. Então, eu fui. Chegando lá, o rei me viu e se encantou com a minha beleza e decidiu que ele iria casar comigo. Então, eu virei rainha. Olha a minha coroa de rainha, que linda. Então, aí eu virei rainha, a rainha Esther. Nisso que eu virei rainha, começaram a acontecer algumas coisas. Tinha um homem, Amã, o nome dele, ele não gostava do meu tio Mordecai. Não gostava. E ele se irritou porque o meu tio não se ajoelhou a ele e se inclinou, porque nós somos judeus. E os judeus só adoram a Deus e a Jesus. Então, ele não podia, se curvar durante um homem. E ele era braço direito do rei. Ele foi muito esperto. Sabe o que ele fez? Ele conseguiu convencer o rei de que o povo judeu estava desobedecendo as ordens dele. E fez um decreto. Nesse decreto, ele ia matar o meu povo. Só que ele
se ligou de que era o povo da rainha dele, Esther. Então, Mordecai, quando ficou sabendo desse decreto, ele correu para conversar comigo e pedir a minha ajuda para falar com o rei. Mas, gente, o rei, ele só falava com as pessoas quando ele queria, quando ele marcava. E ele não gostava de que as pessoas fossem até ele. E tinha gente que ia até ele e ele chegava a matar as pessoas. Então, se eu fosse falar com ele, eu podia correr risco de morrer. Mas Mordecai me lembrou de uma coisa, que eu ia morrer de qualquer jeito. Porque se não fosse pelas mãos do rei tentando convencer ele, seria porque eu sou judia e iria matar o povo, meu povo, o povo de Deus. Então, eu decidi que eu ia tentar falar com o rei. Quando eu cheguei lá, o rei, ele era encantado comigo e com a minha beleza. Ele falou: Esther, o que você quiser me pedir no reino, eu te dou. Então, eu pedi para ele fazer um jantar e chamar Amã, que era quem estava planejando matar o povo. Quando ele chamou Amã se sentiu super feliz, porque o rei tinha chamado para jantar. Quando chegou lá, eu falei pro rei. O rei novamente falou que me daria qualquer coisa. Falei que eu não queria nada, que eu só queria que ele poupasse os judeus. Aí ele falou assim: por que você quer isso? Eu falei: porque eu sou judia. Se você matar o povo judeu, você vai matar a mim. Eu vou morrer. Aí ele ficou bravo com esse decreto. O rei ficou muito bravo. Ele falou: Amã, que plano foi esse? Você está querendo matar o povo da rainha? Amã ficou mais atrapalhado ainda e tentou encostar em mim. E não pode encostar numa rainha. Ele ficou tão bravo com Amã que ele mandou enforcar ele. Mas o decreto não podia ser mexido, não podia ser desfeito, mas ele podia acrescentar algumas coisas. Então, eu, junto com o rei, acrescentamos algumas coisas e salvamos o povo. Olha que legal! Vocês sabem, Deus tem um propósito na vida de cada um. E Ele teve um propósito na minha vida. Ele me fez rainha. Olha a minha coroa, que coisa mais linda. Ele me fez rainha para poder salvar o meu povo, o povo dele, o povo de Deus. Então, crianças, Deus tem um propósito na vida de cada um. E Ele me fez rainha. Ele me fez rainha para poder ajudar o nosso povo, o povo de Deus, a não cair nessas enrascadas das pessoas que acham que a gente tem que adorar a elas, no lugar de adorar somente a Deus. E no meu povo, no meu tio Mordecai, foi obediente a Deus, que falava para não adorar a outras pessoas, adorar só a Deus. Então, crianças, Deus tem um propósito na minha vida de rainha. Ele teve um propósito na vida de cada um que está me assistindo agora. Então, essa é a história que eu tinha para contar para vocês hoje. A professora Pri me convidou e eu vim aqui lá dos tempos antigos. Eu tenho até um livro na Bíblia, vocês acreditam? Tem um livro na Bíblia com o meu nome, Esther. Olha que legal! Mas tudo para louvar e engrandecer a Deus. Então, agora eu vou embora para a professora Pri continuar conversando com vocês. E eu vou voltar para os meus tempos antigos. Beijo! Oi, crianças! Voltei! Vocês sabem que era eu, né? Voltei do passado, lá da Esther, da Bíblia. A gente contou essa história assim, eu me arrumei de Esther para ficar mais legal a aula. Vocês gostaram? Espero que sim. Se gostaram, hein? Não esquece de dar o like.
Então, a história de Esther é muito legal, não é? Porque Deus usou ela para salvar o povo. Então, Deus tem um propósito na minha vida e na vida de cada um de vocês. Sabia? Eu soube desde os meus 15 anos. Antes eu já sabia e eu já queria. Mas com 15 anos, eu decidi que eu iria dar aula na igreja. Vocês acreditam? Eu senti que isso era o meu dom, o dom que eu tenho na igreja para contar para vocês. Eu sou ruim de cantar, então eu não tenho esse dom, não dá para me participar do louvor, só cantando lá no banco mesmo. Mas, para contar história, a tia Pri ama contar história. E ela ama estar com vocês nas aulas e contar a história. Pena que a gente não pode ainda se ver pessoalmente. Mas, do mesmo jeito que ele usou Esther, ele usa cada um de nós. Ele usou o pastor Adriano para ser pastor e pregar na frente da igreja. Ele usou a minha professora Aldinete, a professora Lídia e outras professoras para darem aula para vocês. Ele usa as vozes daquelas pessoas que vão lá na frente cantar, como a Marliette. E ele vai usando as pessoas para falarem dele e pregarem sobre ele. Na Bíblia está falando que nós temos que pregar o evangelho, pregar a mensagem de Deus para todo mundo. E nós não podemos adorar a ídolos. É um dos mandamentos, não é verdade? E adorar é não adorar a nada. Às vezes a gente fala, eu adoro chocolate. Você pode falar que você ama chocolate, você pode falar que você gosta muito, mas adorar, porque adorar só a Deus. Nós só podemos adorar a Deus. E como eles estavam fazendo lá, eles queriam que adorassem a eles. Mas o povo de Deus, ele conhece a Bíblia e conhecia os mandamentos. Eles falaram, não vou adorar ninguém a não ser Deus. E nós também temos que fazer isso. Às vezes, tem gente que adora cantor, tem gente que adora um personagem da televisão, tem gente que adora um monte de outras coisas, o brinquedo que ganhou. E não podemos adorar somente a Deus. Nós podemos gostar e amar. Que nem eu amo a minha mãe, eu amo a minha filha, eu amo um montão de gente. Eu amo algumas coisas que eu compro. E a Gabi ama os brinquedos, mas adorar somente a Deus, tá bom? Então, que nós possamos adorar só a Deus e que Ele use a cada um de vocês para contar essa história, para contar outras histórias para os primos, para os amiguinhos, para as pessoas que conhecem. Sabe por quê? Porque assim você está fazendo o que Deus manda na Bíblia. Ele pede para a gente contar as histórias. Ele pede para a gente falar de Deus para todo mundo. E nós também temos que adorar a Ele. Como que nós adoramos a Deus, gente? Vocês sabem? Orando, cantando louvores de Deus, indo à igreja, ouvindo da palavra de Deus, essas histórias e contando para outras crianças essas histórias. Então, quando nós oramos, quando nós cantamos, quando nós fazemos as coisas pensando em Deus, nós estamos adorando a Ele. E só Ele é digno do nosso louvor e adoração. Vamos para o versículo? O versículo de hoje é esse. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Então vamos voltar? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andarás em trevas, mas terá a luz da vida.
Então, crianças, nós que seguimos a Jesus, servimos a Jesus, nós não vamos andar em trevas. Como que é as trevas, crianças? Vocês sabem o que é trevas? Vou mostrar pra vocês. Ficamos no escuro. Quem tem medo de escuro, levanta a mão. Eu não gosto, eu não durmo com tudo escuro. Pelo menos uma luzinha acesa eu preciso que tenha. E as trevas é o escuro. É escuro. E quem é a luz? Jesus. Então, se nós seguirmos a Jesus, nós também estaremos na luz. E na luz da vida. Por que da vida? Porque Jesus morreu pelos meus e pelos seus pecados. Se nós adoramos a Ele e pedimos perdão pelos nossos pecados, nós teremos a luz da vida. Nós viveremos, mesmo depois que morrer, nós viveremos no céu, com Ele, louvando e engrandecendo. Então, nós hoje adoramos a Deus e pedimos perdão a Deus em nome de Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Ele veio ao mundo, nasceu, como a história que a professora Odinete já contou, e morreu pelos nossos pecados. Então, crianças, não pode esquecer de sempre pedir perdão, porque nós pecamos direto. Às vezes a gente briga com o papai, com a mamãe, às vezes a gente é mal criado, a gente fala bravo com eles. Isso não pode. Nós estamos infringindo até o mandamento da Bíblia, que fala que temos que honrar pai e mãe. Então, nós não podemos desobedecer. Então, tudo que nós fazemos tem que ser para Deus. Tudo para louvar a Deus, porque só Deus é digno do nosso louvor e adoração. Então, vamos orar? Para terminar mais essa aula, oremos, crianças. E não esqueçam, hein? Quando for orar, nós temos que ficar... A professora já deu aula contando todo o percurso de uma oração, né? Como que nós devemos orar e que a oração é muito importante. Então, quando formos orar, olhos fechados para ficar com o pensamento em Deus. E sempre no final, não podemos esquecer de pedir perdão pelos pecados em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Obrigada, Senhor, por mais um dia que Tu nos deste. Obrigada, Senhor, por ter mandado Seu Filho morrer na cruz pelos nossos pecados. Obrigada, Senhor, também por ter um propósito na vida de cada um de nós. Tem um propósito na minha e de cada criança aqui. E que nosso propósito seja principalmente louvar e engrandecer o Seu santo e excelso nome. Pois só Tu és digno da nossa adoração. Que possamos adorar a Ti o tempo inteiro. Em tudo que façamos com adoração e o louvor a Ti. Obrigada, Senhor, porque mandou o Seu Filho. Obrigada por cuidar de nós, que nós não pegamos essa doença, Senhor. E que logo você instrua, Senhor, os homens, Senhor, para que eles criem essa vacina e que logo nós possamos estar vacinados e livres dessa doença. E voltar à Tua casa para Te louvar. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, aumente nossa fé em Ti. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, agora que eu já orei, eu lembrei de algumas coisas quando eu estava orando. Eu lembrei de falar do nosso propósito na vida. Nós temos que ter o propósito de sempre estar adorando a Deus. E como que nós podemos adorar? Deus, Ele nos dá dom, alguns dons. O que é dom? É fazer uma coisa que você sabe fazer bem. Como tem gente que sabe cantar muito bem, como tem gente que sabe dar aula, como tem um pastor que prega a palavra de Deus. São pessoas que têm dons para falar de Deus. E o nosso, mas todo mundo tem um dom, que é falar de Deus. Tem gente que é para ser professor, tem gente que é para ser missionário, ir para um monte de lugares para falar de Deus. Tem gente que é para ser pastor, tem gente que é para cantar no louvor. Mas todos nós temos um dom.
Mesmo a gente no banco, sentado, louvando, cantando, a gente está adorando a Deus. Então, nós temos que fazer tudo que na nossa vida pensando em Deus. Os estudos, nós temos que estudar sempre pensando que Deus está olhando e está vendo se a gente está fazendo relaxado, que não podemos fazer nada relaxado. Se nós estamos obedecendo, todas as coisas que nós fazemos é para louvar a Deus. E tudo tem o propósito de louvar e engrandecer o nome de Deus. E que nós possamos em tudo estar louvando a Deus. Quando eu estou fazendo alguma coisa, às vezes eu paro e falo assim, ai, obrigada, Senhor. Às vezes a gente tem que fazer isso. A gente, do mesmo jeito que na escola a gente faz as lições, a gente tem que fazer as lições da igreja, a gente tem que aprender da palavra de Deus e aprender também um monte de outras coisas. Tem que aprender a ler para poder ler a Bíblia, entender? Então, tudo é para louvar a Deus. Tudo que nós fazemos na vida tem que ser para louvar a Deus e adorar a Deus, tá bom? Então, crianças, que tudo que vocês façam seja para adorar a Deus. Porque Deus é o único digno do nosso louvor e adoração. Beijos, boa semana, fiquem com Deus e que logo, logo nós possamos nos encontrar pessoalmente. E que vocês possam ter um ano de 2021 cheio de bênçãos, sempre louvando e engrandecendo a Deus. Beijos.